Olá, meus queridos. Iniciando. E eu tô me arriscando aqui, viu, minha gente? Porque é a primeira vez que eu que tô abrindo uma live. Então, esperar a Paula. E aí eu vou tentar dar o meu máximo aqui. Ei, Beto! Do ponto e vírgula, Débora também. Ah lá. Ah lá, meu querido. Nossa, quanta gente boa, quanta gente legal. Minha só a Paula entrar. A Gabi também. Prazer todo meu, minha gente. O tema de hoje a gente vai falar sobre a concepção do podcast Se Tem Vida Tem Jeito, com Paula Calbianco. Ai lá, que belezinha, gente. Cucas Podcast. O Paula, olha lá, visualizar. Tô tão ansiosa, minha filheza. A Dindeza falou, não sei se eu vou conseguir fazer esse negócio. Ó, já... Lindeza! Ai, bênção. Eu tô com o telefone do Dindezo também aqui, porque eu falo que aqui não aparece ao vivo. Aí eu falei, vamos que vamos. São os ajustamentos criativos. Ah lá, a Paula já aprendeu também, Já. né? E são muitos, né, Lindeza? Muitos, demais. Eu só agradeço a oportunidade, porque assim, ousar, né, é uma coisa que eu gosto, mas que dá um frio na barriga, dá, né? E o que a gente vai falar, o pessoal perguntou qual é o tema de hoje, né? O tema é a gente falar exatamente da grande ousadia, né? Com o meu medo de não conseguir enxergar, na verdade, porque eu recebi o diagnóstico do glaucoma, a gente iniciou esse projeto. É Grande, isso. né? Graças a você também, grande parte a sua culpa, né? Porque quando eu falo culpa, é uma culpa boa, né? Trazendo uma corresponsabilidade. E aí você também sempre me estimula, e aí eu também peguei o gosto, né? E a gente vai falar sobre o podcast. Temos 3 lives marcadas, né? Essa é para a gente contar um pouquinho para vocês como é que foi a concepção e os bastidores, né? E trazer algumas situações aí inusitadas que nos aconteceram, né, meu anjo? Foi Então, muito. Paula, Pode pode falar. continuar. A Paula é podcaster. Para quem não conhece, por favor, conheçam. Ela tem o Momento Cast e o Cucas, Lucas. que a partir do momento que eu comecei a ouvir, né, os podcasts dela, eu me encantei. Aliás, assim, eu tive a felicidade de me encantar antes. Mas, por favor, né, participem também, ouçam, acompanhem, porque tem o meu Se Tem Vida Tem Jeito, mas grande parte porque a Paula me estimulou e me ensinou a ser podcaster. Eu estou muito, muito longe de ser uma podcaster, mas eu já posso falar mais ou menos assim. Não, eu posso dar testemunhos verídicos de que você já é uma podcaster nata. O melhor momento de editar um podcast é na gravação, e você já sabe disso. Você já pensa no texto, você já pensa na trilha sonora, você é muito sonora. Então isso faz os trabalhos ficarem muito especiais. A gente trabalha muitas horas, você sabe. Você se dedica muitas horas. A forma como a gente ajusta os microfones, a forma como a gente tem que esperar muitas vezes uma moto passar, porque a gente não usa estúdio, a gente grava no seu consultório. Então é bastante coisa, muito trabalho pro ouvinte receber aqueles 20 e poucos minutinhos. Eu acho que a maior parte das pessoas não faz ideia da dinâmica que está por trás disso, né? E não é uma reclamação, todo o trabalho que a gente gosta completo, muito detalhado, ele vem com muita dedicação, né, Dindeza? E eu vou ficar te chamando de Dindeza, para quem não sabe, a gente já se troca esses apelidos mega carinhosos que já faz parte.
chamar Karina. Outro dia eu falei, ai, a Karina ficou faltando alguma coisa, né? Então é a Dindesa mesmo. Foi bom a É gente. isso que quando a gente chama a pessoa pelo nome, a gente está meio brava, né? E até agora, É, mesmo que a gente fique brava uma com a outra, a gente ainda mantém, né, mas isso não os acontece. apelidos. Isso é muito bom. Foi bom a gente provocar essas lives, né, Dindesa? A gente programou, pensou em live 1, 2 e 3, para quê? A primeira temporada do Se Tem Vida Tem Jeito chegou ao fim, foram 10 episódios. E se a gente já emendasse a segunda temporada na sequência, todo mundo que está acompanhando Se Tem Vida Tem Jeito já ia migrar para a segunda temporada. E as pessoas ainda estão buscando, elas se atualizam, então a gente percebe que à medida que chega um episódio novo, existe aquele fenômeno da cauda longa. A pessoa escuta o 9 e ela fala, poxa, tenho 8, tenho 7. Às vezes a pessoa chega no podcast na metade dele e não se dá conta que tem episódios anteriores, porque o assédio de informações é muito grande. Então a gente teve essa ideia, né, Dindesa? Vamos fazer as lives, vamos contar do Se Tem Vida Tem Jeito. Para quem está acompanhando esse podcast, ter tempo ainda de ouvir os episódios anteriores, porque a próxima temporada vem falando de um outro livro, já é um outro momento, uma outra fase. E aí todo mundo vai ficar com aquela sensação, poxa, e a primeira? Então esse tempinho é para todo mundo ouvir um pouco do que foi essa primeira, ir lá, tirar o atraso, se ainda não pôs todos os episódios em dia, a gente contar como foi especial, para mim foi especial, testemunhar você gravando foi muito especial. Então, e contar um pouco disso tudo. Você é, sim, uma podcaster. Aliás, você é uma mulher multifacetas, né, Dindesa? Esse é um dos seus grandes valores. Eu fico, às vezes, meio... Quando a gente está no Mosqueteiras, né, nosso grupo, e a gente se gosta muito, e às vezes a gente fica tecendo elogios uma para outra, mas é de verdade, não é rasgação de seda. Então, é a mesma coisa quando eu falo do seu trabalho no Se Tem Vida Tem Jeito. A emoção com que se grava, a preocupação, escolher o melhor trecho daquele capítulo para que o ouvinte possa escutar o capítulo, não ficar com a sensação de que ele vai ter que se socorrer no livro, mas ele também vai ouvir o capítulo e vai falar, poxa, tem mais coisa, eu quero ver o que está escrito nesse livro. O livro é lindíssimo, foi resumido de forma bastante honesta, né, Dindesa? Você entregou grandes pérolas nos episódios, você pôde reviver a história. Ah, e tem um monte de coisa para falar, né? Bastante coisa. Então, te devolvo aí o microfone e você contar pra É gente. Conta pra gente, Dindesa, quando é que você diz eu quero transformar as minhas obras em áudio? Você lembra quando você me manda aquela mensagem e você me diz, eu preciso transformar minhas obras em áudio, audiobooks. Foi aí que nasce toda essa história, né? Você lembra, Sim. relembra um pouco disso, compartilha com a gente, vai ser legal. Em meados de abril, e final de abril, começo de maio, eu tive uma coisa que foi muito esquisita. Eu estava escrevendo um texto, era um prefácio que eu estava escrevendo para uma amiga, duas amigas muito queridas, que o livro acabou de ser lançado, né? Que era o da Rosana Zanelli e da Sheila Antoni. Né? Então, eu estava escrevendo o prefácio e, juntamente, eu também estava escrevendo um texto que era do pessoal do HC. E eu comecei a sentir e a observar que o meu olhar ficou muito nublado, né? Eu não conseguia enxergar, nem de perto, nem de longe. Eu comecei a sentir um certo estranhamento. E eu comecei a ficar muito desesperada. E eu entrei em contato com a Fátima Martuccelli, que é uma grande amiga, e foi muito bonita a história da forma como foi desencadeada, porque eu entrei em um processo de pânico, absolutamente, porque eu não conseguia enxergar direito. E aí então me veio, né, uma lembrança que quando eu estava tomando os corticoides, eu fiz os exames, né, dos meus olhos e a médica falou, olha, você tem que observar, porque provavelmente você vai ter um glaucoma corticogênico, ou seja, em função do excesso de corticoides que você tinha tomado por causa da inflamação cerebral. E aí, então, a Fátima, ela consultou as amigas, né, e as pessoas que ela conhece, médicas, e aí, então, uma das amigas desta médica, que é amiga da Fátima, entrou em contato com a Fátima, falando, olha, essa pessoa acessou a gente
e pediu para que tivesse um especialista de glaucoma. Eis que, então, a mulher deste especialista em glaucoma ligou para Fátima e falando assim, olha, meu marido ele é especialista e ele tem condições, inclusive, de conversar com a sua amiga agora, que é um domingo. Eu estava escrevendo tudo isso e tudo isso aconteceu num domingo. Ao que eu falei, bom, perfeito, eu vou falar, porque assim, não, eu falei, como é que eu vou resolver essa situação, né? Com essa lembrança que provavelmente seria o glaucoma. Tive uma intuição, nada diagnosticado, tudo como observação, enfim. Eu conversando com esse médico, que prontamente me recebeu, pelo menos no telefone, né? No domingo, eu falei, gente, que sagrado. Ele falou assim, então, vamos pensar, manda todos os exames que você tem. E aí ele falou, qual é a pressão do seu olho? E aí eu contei, eu estava em observação, e ele falou, eu falei, 18 por 20. E ele falou, nossa, é muito, né, muito alta. E ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, você tem condições de chegar no meu consultório amanhã, né? Eu falei, tenho, né? E manda todos os exames, eu vou ver se é um caso de urgência. E eu desesperada, porque eu não conseguia enxergar, porque eu precisava também entregar os textos. Aí ele falou, eu falei, então você pode me passar o teu endereço? E aí o endereço, ele foi me passando o endereço do meu consultório, do prédio do meu consultório. Eu falei, oi? Só que a minha sala é no quarto andar e a sala dele é no terceiro andar. Eu fiquei, olha, tanta coisa, e essa foi a primeira esperança que eu fui tendo. Bom, não por acaso, eu encontro um oftalmologista especialista em glaucoma que está no mesmo prédio do meu consultório. Essa foi a primeira esperança. Depois, eu comecei a pensar nas pessoas com dificuldades, com baixa visão, né? E que são cegas também. Esse termo baixa visão e que são cegas, eu aprendi com a Cecília Francini. A Cecília foi minha aluna no Mackenzie e hoje ela é minha professora, não, ela é professora da pós-graduação em suicidologia de doenças raras, porque Cecília tem uma dificuldade visual. E desde o Mackenzie, desde a universidade, que eu dava aula para ela sempre me chamou muito a atenção, porque ela nunca fez da dificuldade dela visual um grande problema. E felizmente, depois de anos, a gente se reencontra para eu ofertar a supervisão e eu liguei para ela. Liguei, você me ajuda? Porque provavelmente eu estou com glaucoma, eu entendo que glaucoma é uma doença silenciosa, mas felizmente aconteceu essa situação que eu não consigo enxergar e que foi diagnosticado sim. Eu estou com uma pressão muito elevada do meu nervo óptico. Em breve, provavelmente, se eu não cuidar, eu vou ficar cega ou vou ter muita dificuldade. Eu tive uma perda nessa parte, né? Que eu não consigo enxergar mais e é uma perda grande, né? E aí a Cecília foi me oferecendo ensinamentos e aplicativos. E aí comecei a falar, gente, pessoas que têm baixa visão e pessoas cegas não têm acesso aos meus livros. E aí que começou. E aí eu entrei em contato com você, porque a gente já estava, né, em contato, e você comentou, né, que tinham algumas, por exemplo, a Amazon, que tinha jeito da gente começar a transformar os meus livros em e-book. Até então não tinha essa ideia. E aí, depois que eu falo com a Cecília, eu falo com você. Falei, Paula, eu quero. E eu liguei aos prantos, extremamente, né, nervosa, falando, eu quero ajuda, né, para que você, primeiro, me ajude a transformar os meus livros. Eu preciso fazer, não sei se audiobook, e-book, mas eu preciso sair do acesso visual, porque em breve eu também vou ter condições de escrever. E eu fiquei apavorada. Foi um momento que eu confesso que eu fiquei mais apavorada do que eu fiquei na inflamação cerebral. E aí, depois, quando eu li um livro que foi ofertado pela Sumos, o oftalmologista que escreveu sobre glaucoma, que generosamente a Soraya Bini, que é a editora-chefe, falou, Karina, você está com glaucoma, então eu vou te mandar um dos livros do melhor especialista do Brasil.
né? E aí, então, nesse livro, eu compreendi, porque está escrito que a perda da visão é o segundo maior medo de um ser humano. O primeiro é morrer de forma sozinha, solitariamente. E eu falei, gente, como é que pode isso? Porque aquela frase confirmou todo o meu pânico e toda a minha mobilização. Porque eu sempre fui uma pessoa de extrair flor de pedras, né? Eu, assim, levo a pancada, mas muitas vezes o que me ajuda é minha vontade de não ficar paralisada nas situações que são ruins. Então, sempre foi extrair flor de pedras, é transformar essa situação desconhecida em conhecimento. Logo, né, a gente foi conversando, primeiramente, em transformar os meus livros em audiobooks e e-books, e aí surgiu essa ideia, por que não fazer, né, um podcast Se Tem Vidas, Tem Jeito? Só que, assim, né, quem tem o know-how é você. E eu falei, Paulo, como é que a gente vai fazer? E você lindamente, carinhosamente me acolheu nessa ousadia. Eu acho que realmente assim a gente fala assim do nada, né? A gente nessa situação da pandemia, até então assim, a gente não se conhecia pessoalmente, mas a gente teve a oportunidade porque eu estava muito curiosa com você, né? E por te encontrar, porque assim, eu já te amo desde quando eu ouvi você falando sobre ouvidos calados. Aliás, foi a primeira vez que eu te Sim. conheci quando você fez um Cucas do Ouvidos Calados com Mauro Batistella e que você mostrou uma certa curiosidade por mim, falando, Mauro, essa voz aveludada, né? Também era um domingo que eu te ouvi, Mauro, mas e a Karina? Hã? Aí eu falei, essa pessoa com essa voz aveludada está curiosa por mim? Aí eu falei assim, que interessante. E aí, assim, logo que eu ouvi, porque assim, eu batalhei muito para que o Ouvidos Calados pudesse ser divulgado, e hoje em dia tá na Now e também tá na Amazon, né? Então tá uma belezinha, né? Então, assim, eu ouvi a tua curiosidade sobre mim e também fiquei muito curiosa. Primeiro, pelo jeito que você tratou, com tanto carinho e com tanta divulgação, esse documentário. E aí, então, mandei imediatamente para você, né, uma solicitação de amizade no Facebook, né? E aí começou a nossa amizade, porque desde esse momento, Paula, eu senti, porque a gente conversando, imediatamente você aceitou e a gente conversando, e eu falei, eu posso te mandar um livro? E você falou, claro. E aí você me convida para fazer o Momento Cast, episódio 26, é esse? É. Né? E você trouxe a possibilidade e foi demais. Porque assim, estava num momento que, dentro da pandemia, foi um alívio, um suspiro. Uma Então, isso companhia. tudo foi. E aí, assim, desde então eu não te largo mais e eu sei que você não me larga, porque, assim, uma das coisas que a gente tem é a lealdade. Falando em lealdade, acho que é muito legal que nas nossas conversas você indicou um filme da Frida Kahlo, Da né? rainha E aí falou, majestosa. pois é, e assim, numa das conversas você fala, e ela falou, até então acho que a gente ainda não era a Dindesa e a Filhesa, né? Sim, Mas você acho falou que não. assim, olha, eu tenho uma coisa que assim, eu gosto muito, tem uma diferenciação nesse filme da Frida Kahlo sobre a diferença entre fidelidade e lealdade. E foi lindo, para quem não assistiu, eu vou dar só um spoiler nessa parte, porque a Frida, ela casa com uma pessoa super mulherenga, né? O cara era muito mulherengo, né? E aí ela fala, bom, eu não vou poder ter a fidelidade, mas eu quero de você uma lealdade. E aí eu vou deixar cenas para o próximo capítulo, porque o marido, ele pisa na bola, feio, com ela. E ela fica muito brava, porque ela se recusa a falar com ele, porque ele quebrou a lealdade. E até então, Paula, né, e minha filhesa amada, você tem mostrado uma lealdade que você tem me ajudado a bancar muitas situações difíceis. E assim, eu tenho muita gratidão pela lealdade e também pela fidelidade que a gente criou. No nosso Sim. carinho,
na nossa ternura, na nossa capacidade da gente inventar. E o podcast, Sim. Se Tem Vida, Tem Jeito, né, ele surgiu de uma invenção, de uma necessidade de um ajustamento criativo, né, de uma pessoa que tinha... Eu morro de medo de ficar, né, sem a visão, mas assim, já tenho todos os aplicativos comigo, né, já entendi que já passou a primeira temporada, e o que eu não quero mesmo é me cegar na minha alma. E aí, nisso, eu vi que a Lidiane está aqui. A Lidiane foi uma das pessoas que me ofereceu, mandou um vídeo da Beatriz, e ela falou assim: onde tiver luz, você limpa. E esse vídeo me empoderou tanto, que eu falei: não importa, né, que se de repente um dia eu vir a ficar cega. O que importa é que eu já tenho aprendido, e essa é a minha nova aprendizagem, né, a colocar luz onde tem escuridão, a entender que eu posso enxergar além, né, da minha visão. Porque o que eu quero é me conectar, que a Débora agora está aqui falando, eu também tenho esse medo. E o medo, ele faz parte. E eu tenho aprendido cada vez mais que o medo, ele faz parte da nosso desenvolvimento, Débora. Medo comedido é importante. Medo exagerado paralisa a gente. Então, esse é o processo que eu também te convido, minha Débora, para que a gente entenda que mesmo se a gente ficar, né, cego ou tiver uma dificuldade, a gente tem outras formas de contato. Você mesmo, Débora, tem se arriscado a trazer algumas falas daquilo que você escreve. E foi isso que eu fiz, porque eu falei, bom, é um jeito ainda, enquanto eu não transformo os livros em audiobooks, em e-book, para dar essa acessibilidade, mas já está num projeto do ano que vem, né? Eu vou fazer esse podcast. E para mim foi uma coisa muito legal, porque foi uma releitura de um livro que eu escrevi durante 2 anos e 2 meses, que é A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. E eu escrevi de uma forma, porque assim, o livro deu 485 páginas, para vocês verem, né? Mas assim, o que eu fui fazendo, eu tinha muito mais material. E eu precisei organizar, e eu entendo que esse livro, para mim, serviu como uma salvação psíquica, porque lembra que eu estava com uma dificuldade imensa, né, de organizar as ideias, eu não lembrava da ordem alfabética, eu não sabia as ordens dos meses, né? Hoje até que eu sei, felizmente, porque eu rememorei. E o que me ajudou foi esse exercício, acredito, né, de escrever o A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, e ao mesmo tempo eu tive um sonho, sempre tive um sonho, de escrever um livro com as pessoas que eu estudei. Isso quer dizer que aí, então, ao mesmo tempo, em paralelo que eu estava escrevendo A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, eu comecei a organizar o livro Vida, Morte e Luto, Atualidades Brasileiras, né? E aí foi uma celebração, porque eu falei, bom, já que eu vou definhar existencialmente, na verdade, e definhar no cérebro, porque eu ainda convivia com um diagnóstico que fazia com que eu acreditasse que em breve eu ia esquecer de tudo, né? Então, assim, eu já sabia das consequências, mas sabia que tinha tratamento, que eu convivi com o diagnóstico de esclerose múltipla, mas, assim, sabia também que, do mesmo jeito que eu sei do glaucoma, o glaucoma não é uma doença que tem cura. Então, assim, a gente sabe que o tratamento, ele é, né, uma forma de você, talvez, retardar aquilo que vai acontecer. Agora, eu também aprendi a me surpreender, porque no final não se configurou como uma esclerose múltipla, mas um adoecimento autoimune, que se chama ADEM, e que isso me deu esperança também para arriscar fazer o livro dos meus sonhos. Terminei os dois, né? E até agora estou viva. O medo, se eu tivesse me paralisado naquela época e me permitido, porque é isso, momentos de escuridão fazem com que a gente fale, pronto, eu não vou ter mais salvação, eu não vou ter mais solução. E o medo provoca isso, porque a nossa cabeça, ela pode ser a nossa amiga quando a gente ressignifica as percepções. Mas
a nossa mente pode também ser a nossa pior inimiga. E por muitas vezes, a minha mente, ela jogou contra mim. Não por acaso eu tive, né, uma inflamação no cérebro, porque não é só a mente, não é só uma questão cerebral. Eu sei que, como psicóloga, eu tenho uma dimensão existencial que me prejudicou e me fez muito mal. E com toda essa história, sabe? Primeiro, quando a gente entra nesse cenário de começar a desenvolver um podcast, primeiro que é totalmente. Eu fui nas escuras, posso falar desta forma, concretamente. E você foi minha guia, a pessoa que foi luz no meu caminho. E a pessoa que falava assim, não, Dindesa, vamos fazer desse jeito, que aí a gente já tinha se tornado a filheza e Dindesa, né? E você foi me instruindo como fazer. No começo a gente gravou sentadas, e eu lembro assim que tinha aquela coisa do distanciamento, que até hoje a gente precisa também ter, né? Mas naquela época, que foi em maio que a gente gravou, começou a fazer né, toda a primeira experiência. No primeiro momento, a gente gravou o trailer e gravou o primeiro episódio. A gente demorou praticamente um dia inteiro, né? Por quê? Uhum. Porque você foi me ensinando, né, o traquejo, a gente escolheu música, eu comprei música para utilizar, porque tem a questão dos direitos autorais. Na segunda temporada a gente já tem 2 músicas. Então, assim, e como você é advogada, então você foi me ensinando também para que não pudesse, né, Sim. ter reclamação e questão de direitos autorais de músicas, de trechos, né, de coisas que eu não podia falar. Eu, como autora, né, escritora, não tenho essa noção que você foi me lapidando. Eu posso considerar que realmente assim foi um processo, né, de lapidação de quem eu me tornei agora. Então, eu fiquei até mais ousada, né? Porque quando a coisa dá certo, Muito, né? muito ousada, muito ousada. Eu me lembro de quando a gente ficou ouvindo trilhas. Nós nos encontramos, a cidade estava muito deserta, fomos para o seu consultório, arrumamos tudo no chão e ali fizemos respiratórios, aí escolhemos que música, vai ser uma trilha, vai ser piano, o que vai ser, né? Todo esse processo é delicioso de se fazer se você está inteiro dentro dele. Você já começa a achar que é coisa demais, né? E aí depois acertar a abertura, o fechamento, acertar, calibrar a voz, aquecer a voz, isso é. E para mim foi muito rico porque eu estava produzindo os meus podcasts, onde eu era o meu termômetro. Então eu sabia onde eu queria chegar, mais ou menos, gravava, ouvia, ajustava, editava. Mas à medida que você começa a interagir com outro fenômeno, que no caso é você, e você reagia e se emocionava, relendo a própria história, e se emocionava com a música que você tinha gostado mais. Eu me lembro o dia que eu te dei o maior susto, que você escolheu a trilha sonora, você comprou a trilha sonora, e eu coloquei uma outra trilha sonora que foi a primeira que a gente tinha duvidado. E você me disse, mas a trilha é essa? Eu falei, é. Tem certeza? Eu falei, tenho, absoluta. E aí veio pois, aí eu fui olhar e falei, meu Deus do céu, eu tô dizendo que foi outra trilha, eu tô querendo enlouquecer ela na hora da gravação. Foi difícil digerir aqueles dias que passaram. Eu falei, poxa, presta atenção, falando para mim mesma. Criei pastas, a HD específica para suas coisas, para não ter problema. Um caderninho escrito de Indesa para anotar tudo o que precisava, porque a potência do ser humano que você é traz tantas facetas. Quem trabalha com você sabe o que é isso. Esse dinamismo e esses braços, né, que chegam em todo lugar e esses olhos que quase tudo veem. É muito impressionante. Então, dizia, ela tem que entender, eu tenho que entender o que ela precisa para a gente conseguir editar da forma que precisa. Só que gravar um podcast como o Momento Cast, por exemplo, onde eu tenho uma ideia pré-concebida, onde eu vou extrair de alguém o que foi Ouvidos Calados no Cucas, então a gente conversa com o Mauro, traz a Megumi junto,
E aí, vamos ver o que a gente vai fazer. Depois migra Ouvidos Calados do Cucas, gravamos um Ouvidos Calados para o Setembro Amarelo no Momento Cast. A gente um toca, um canta. Isso é uma situação que estávamos todos distantes, estamos ainda. Mas gravar o Se Tem Vida Tem Jeito, no livro A Vida Não É Do Jeito Que a Gente Quer, foi muito especial. E foi bastante difícil também, né, Linda? Difícil no sentido de a emoção, ela extrapolava. E muitas vezes eu tinha que estar atenta na gravação e no volume, e se o microfone estava ajustado para você e eu estava ali imergida nas coisas que você estava dizendo e vivendo tudo aquilo, esquecendo de acompanhar, tendo que ouvir o som para ver se tinha gravado aquilo. Então, porque foi muito forte, é um podcast que eu só recebo retornos extremamente positivos. As pessoas dizem, nossa, isso é demais. Poxa, mas vai continuar? Eu falei, vai. Mas e quando acabar todos os livros? Eu ouvi isso outro dia. Falei, não, mas ela não para de trabalhar. Falei, aí a gente coloca os artigos, aí a gente faz rodas de conversa, a gente grava esses trabalho, o que colocar no Se Tem Vida Tem Jeito, fica tranquilo que não vai faltar. Que é aquela preocupação de, pô, 10 temporadas, mas por que não foram 20 episódios? Lembra, Indeza, quando a gente colocou os primeiros no ar, todo mundo, mas só isso? Não pode ser maior. Por que os episódios não têm 1 hora? E a gente não pode ler o livro todo no podcast. A gente vai puxar os pontos altos para que você ouça e depois você sozinha, fazendo sua reflexão, faça a leitura e aprenda e seja conduzido muitas vezes na jornada da sua própria vida. Porque engana-se aquele que na leitura do livro, fala, eu vou ler esse livro, mas ela vai contar a vida dela, é pessoal, foi um momento da saúde que ela enfrentou e ela superou. Eu não sei se eu quero saber da vida dela. Pode ter gente que pense isso, mas é aí que você se engana. Porque quanto mais eu leio o teu livro, quanto mais a gente grava o podcast falando da tua vida, eu mais descubro da minha. Porque quando você está em situações encruzilhadas, em decisões que você precisou tomar, em rasteiras diversas que você tomou, em novos posicionamentos, e te levam tudo, e aí você fica ali, e aí você... E agora, o que eu faço? Aí a saúde prejudica, e a gente tá ali nessa caminhada com você. As enfermidades são diversas, né, Lindeza? Qual é a enfermidade, pouco importa nisso tudo. Importa como você lida com tudo isso e como você abre o seu coração e como você expõe as ideias e todo um vulcão de coisas, aquele turbilhão de coisas que está acontecendo na sua cabeça. Então eu, enquanto testemunha desse podcast, como produtora e ali junto, eu aprendi que muitas vezes eu voltava para casa, assim, na introspecções, e quando estava gravando o Momento Cast, sempre muito atenta para não pegar nenhuma frase do Se Tem Vida Tem Jeito e colocar no Momento Cast, porque eu imergi dentro daquele processo. Então é muito rico. Para você que está aqui ouvindo a gente, e você ainda não conhece, vai lá, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, já a gente tá na Amazon, já pedi uma permissão para subir o podcast lá, tá demorando um pouquinho, mas já a gente tá na Amazon também. Experimenta o que é isso. A trilha, ela é escolhida carinhosamente. A gente fez uma festa, né, de biblioteca de sons no YouTube, que os sons são concedidos gratuitamente por artistas independentes. Então a gente coloca ali no descritivo do episódio os agradecimentos, entrega os créditos para todo mundo. Estamos torcendo para que a política do Google, do YouTube não mude, porque se mudar a gente vai ter que fazer algumas alterações no episódio, na edição dos episódios, espero que não, porque as músicas buscam, as trilhas buscam te conduzindo na emoção do que é esse processo. E é ela que está contando a história. E muitas vezes dá aquela embotada na voz, assim, onde ela me diz, poxa, porque ela tem um ouvido, gente, que vocês não imaginam. Olha, tem uma falha de edição ali no 27. Bom de Deus, eu vou lá olhar. Não é isso? Música, eu acho que é. E ela ainda me diz que não é podcaster. Ela é uma podcaster nata.
Falei, aonde, Indesa? Deixa eu ouvir de novo. Indesa, você ouviu de fone? Não é isso? Eu ouvi sim, olha, no 3 e... Ah, dá uma olhadinha lá, que ela fala carinhosamente, porque é muito carinho que tem. E o trabalho é para isso. E quando você escuta o episódio e você... Eu vejo que você está atenta, está entregue. Então, quer dizer, você trabalha na concepção, você faz a releitura do processo, ela faz os resumos, ela fez todos os resumos dos capítulos, trazendo que os pontos altos, ou seja, não tem nenhum, vai lá, ler, igual você conta a história da Frida Kahlo, vou dar um pequeno spoiler, vai lá descobrir lealdade, fidelidade. Não, ela traz o ponto alto do livro, sem se preocupar com a vendagem. Isso que é incrível. Então, a pessoa que está impossibilitada, ela vai ali, ela vai ouvir o podcast, ela vai ter o livro. Claro que os detalhes, as fotos, os momentos engraçados, os momentos tristes, os momentos das fotos, eles estão lá no livro. E é importante que você vá lá também, se você tiver condições e acesse. Mas essa riqueza de contar a história, de reviver e de trazer o ouvinte o que nós éramos, né, Dindesa, no episódio piloto 10. Quando a gente gravou o episódio 10, eu falei, que edição a gente teve no 10? No 10 a gente colocou, fez mais um ajustamento criativo, colocamos até os stories, tem lá nos stories do Instagram gravadinhos, colocamos o microfone alto para que ela conseguisse estender, né, estender o abdômen para que o diafragma pudesse movimentar, e ela às vezes tinha que ficar na pontinha do pé, ela fechava os olhos e ia embora. Para mim foi difícil, porque eu também ia embora e esquecia que estava dando. E aí ela tinha que ir lá buscar na tela a organização. Eu pisei na bola no episódio 10. Mas eu só posso agradecer. Para mim, como uma profissional assim, multiofício, que adoro fazer um monte de coisa diferente, que às vezes parece que nem combinam, é uma grande riqueza, porque você traz leveza para minha vida, você traz uma reviravolta de coisas, né? Você me faz repensar, às vezes eu fico... Frases que você me disse ficam dias ecoando na minha cabeça. Eu falo, poxa, ela tem toda a razão nisso que ela faz. Então, você é essa agente de mudanças, agente de transformação. Você enfrentando essa questão do glaucoma, que é muito triste você ter uma pessoa como eu te amo, uma pessoa que eu amo e respeito. Você vê a pessoa toma uma lambada, depois toma outra, e ela não para, ela continua ajudando as pessoas, continua coordenando o grupo, o programa Raisers. Então, assim, inúmeras ações nesse período de pandemia até dezembro, inúmeros atendimentos de inúmeras frentes. E aí vão chegando as pessoas boas, né, Dindesa? Chega a Maura, também, tá trabalhando junto, e as mosqueteiras, e a Lid, bom, todo mundo, né? Se for falar o nome de todo mundo, acaba a live. É muita gente boa, que você, mesmo com tantos desafios de saúde, com tantas incertezas, você tem essa força. Então, eu já queria te dizer isso, né? Sempre que eu posso também, eu digo o que você significa para mim, do meu coração. E eu acho que a gente tem que trabalhar, e o Se Tem Vida Tem Jeito. Você que está ouvindo a gente, mande para os seus amigos, é um podcast gratuito. Então, está disponível para todo mundo. Às vezes a pessoa só precisa ouvir aquela frase, né, Dindesa? A pessoa só precisa, né, daquela inspiração, que foi o que a gente conversou um pouco mais cedo hoje, para que ela saia daquele quarto escuro, para que ela saia daquela situação que ela acha que não tem saída, para que ela possa se renovar. Às vezes a gente vai um pouquinho devagar, que está um pouco cansado, né? Mas você vai puxando a gente, mais do que você nem imagina. Eu acho que se todo mundo fosse te dizer, você ia chorar tanto que você ia secar. Você ia falar, não é possível, porque você é isso. Por isso que você é madrinha de tantas pessoas. Eu sei, queria que ela fosse só minha, mas não vai dar, porque eu sei que tem muitos afiliados. Me considero sua amiga e me considero uma pessoa que você ama, tenta por inúmeras coisas que a gente tem que fazer. Segunda temporada tá aí e a gente já tá mais ninja ainda, né, Dindês? E a gente vai entregar uma segunda temporada
fantástica também. Eu acho lindo quando você fala, né, que a gente está ficando ninja, né? Porque eu nunca tinha me colocado como ninja e assim, eu me sinto muito mais fortalecida você trazendo esse convite, né? Mas não um ninja no sentido de arrogância, mas um ninja no sentido de a gente precisa ter manobras para a gente continuar vivendo, né? E eu fico tão grata, sabe? Porque o jeito que você fala sobre mim, o jeito carinhoso, sempre me colocando para cima mesmo, sabe? Sempre me dando apoio. E assim, eu tenho lido aqui os comentários, quanto que, sabe, me sentir amada, me sentir cuidada, acompanhada, tem feito muito sentido para mim. Né? Um dia você me perguntou como é que eu fazia todas essas coisas, e eu falava assim, amor, é o amor que me deu, inclusive, né, condições para eu fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sempre fui muito povo, né? Sempre fui uma pessoa que precisou lidar com várias situações do mesmo jeito, né? De outras formas, quer dizer, né? As situações que vão acontecendo quase em paralelo e às vezes atravessam, me atravessam, mas assim, é muito bacana sentir que eu não estou mais sozinha, que era uma coisa que eu não tinha antes do adoecimento, sabe? Depois do adoecimento, eu tenho tido tanta gente legal, inclusive você, tanta gente especial que me brinda diariamente, né? Eu vi o Beto colocando assim, ô Karina, né? A Renata tá aqui, ó, eu sou dinda dela também, do pessoal do Espaço Diálogos, o, o, o Beto do Ponto e Vírgula, ele perguntou numa das, né, que eu fui lendo enquanto você também trazia, então é esse jeito, né, da gente poder articular várias situações ao mesmo tempo, e é possível, quem falou que não é possível, né, porque a gente tem uma tendência de achar, primeiro tem que fechar isso para fechar o outro. Não, é o que temos para hoje. Eu acredito muito nessa ideia de eu lidar com o que eu tenho para hoje. Eu vou do jeito que eu posso, me emocionando, não. Né? Quando você traz a lembrança da música, eu tenho uma gratidão à minha mãe que foi, né, professora de música. Então, eu ouvi a minha mãe cantando Ave Maria de Gounod, de um jeito que ela era soprano. E aí, então, a música sempre se fez muito presente. E eu queria, porque ela tocava também de uma forma divina piano. E aí, então, esse podcast me fez, né, escolher músicas de piano. E eu lembro que, né, em algum dos episódios, você colocou harpa, violino, violão. E eu falei, não bateu, não bateu o santo. E coitada de você, porque assim, eu ouvia com avidez, né? E assim, você demorou foram muitos dias editando cada episódio. Eu lembro que no primeiro episódio foi assim, tão rapidinho, as pessoas me perguntavam, e aí, né? É assim rápido? E eu falei assim, meu marido também falou, é assim rápido? E eu também me perguntei, é assim rápido? Né? Aí você me falou, Dindesa, mas que coisa melhor do que as pessoas falarem, né? Foi assim, eu quero mais. E eu achei aquilo de uma forma tão sensacional, do mesmo jeito que, assim, eu não queria deixar, né, que houvesse um buraco. E eu fiquei assim, vai acabar, eu também estou em luto, né? A sensação que eu falei assim, pô, eu fiquei falando para todo mundo lá, né? E você falou, Dindesa, vamos divulgar diariamente para que as pessoas conheçam também o podcast. E eu lá, né, me atrevi a colocar em status no WhatsApp. celular, status no Stories. Gente, eu fiz estripulias, porque eu sou uma boa aluna, sempre, né? Então, assim, a professora me ensinando, e eu fui fazendo, né? Paula foi minha professora, minha mestre. Ela falou, tem que divulgar? Então, assim, muitas vezes eu tava, assim, cheia de coisas, e eu divulgava de madrugada, à noite, né? Depois de trabalhar o dia inteiro. Por quê? Porque eu acredito que tudo que a gente faz com amor, né? Tudo que a gente se entrega e se oferece tende a dar muito certo, sabe? E aí ficou bacana, porque quando você falou, olha, a gente precisa de um fôlego, a gente precisa de um tempo, inclusive para as pessoas que ainda não ouviram, ouvirem, né?
e se a gente emenda, a pessoa não vai ouvir o primeiro, né? Eu falei, gente, é isso. Muitas vezes a gente precisa de um certo silenciamento, não um vazio, mas um silenciamento para fazer com que a pessoa tenha uma certa digestão de tudo que ela vai passando. Inclusive a gente, porque é essa oportunidade que a gente está se dando. Eu acho que é uma baita oportunidade da gente fazer essa live, porque é o processo de digestão de tudo que a gente viveu. Essa ideia que a gente também faz na roda de conversa é abrir espaços para diálogo, para a gente entender que assim é preciso silenciamento, no sentido da gente agora observar e fazer um revival, né? Fazer uma retrospectiva de tudo que nos acontece. E eu acho que, por exemplo, nessa pandemia, o que eu tenho mais é feito isso. Embora eu tenha trabalhado muito mais do que antes, né? Do que eu fazia presencialmente, porque online você não tem fronteiras, mas assim, acho muito bacana que a gente tenha esse respiro. E muitas vezes, em finais de semana, eu fazia os scripts, que aí eu comecei a curtir, e eu comecei a curtir a partir do episódio 5, né? Praticamente, eu falei, agora eu acho que eu já peguei o jeito. Porque, às vezes, eu pegava textos enormes, né? Porque meu livro tem mais de 400 páginas. Então, eu falo, como é que eu vou sintetizar para dar 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos cada parte? E aí você foi me ajudando a organizar. Então, primeira parte, a gente fala sobre um trecho do livro, e aí você foi me dando direções que eu fui tentando entrar nos eixos também para evitar, porque eu não gosto de dar trabalho para ninguém. Eu não gosto, talvez seja da minha cultura oriental, quanto menos eu der trabalho, melhor. E assim, eu sentia você se esforçando, porque assim, diariamente, quantas e quantas vezes eu te ouvia falando, Dindesa, então eu vou editar. E eu falava assim, olha, eu não quero dar trabalho, mas assim, pega naquele trecho 3.0, 3, né, que tá realmente. E quando você me lembrou, agora falou do susto, eu na inflamação cerebral, eu tive uma tendência de me culpabilizar por tudo. E quando a pessoa falava, eu coloquei a coisa certa, né? Eu falava, tá bom, porque fui eu que errei, porque eu tive lacuna de memória, né? De dificuldades. Então, eu só tive esse estranhamento, né? E foi muito bacana quando você falou, putz, Dindesa, eu coloquei a música errada. E eu falei, gente, que coisa boa, que o erro foi seu, pelo menos a primeira vez que eu começo a falar, ai, que legal, né? Então, assim, eu acho que assim, você foi também confirmando que eu não estava tão ruim assim da memória, sabe? E principalmente essa memória auditiva, que para mim foi muito bacana, né? Eu pesquisar as músicas ou a música que nós compraríamos, né? Então, vários questionamentos que você foi me oferecendo, né, para eu perguntar e você me responder. Sim. De um jeito sempre muito profissional, sabe? O que eu mais gostei da tua direção, que eu posso falar, é que você é profissa. Cara, como você é, assim, numa leveza, numa capacidade. E tem uma coisa que eu questionei se eu ia conseguir, né? Porque eu admiro a sua voz e o seu jeito leve, você tem um gingado na tua fala, um jeito mais, né? E eu falo assim, meu, como é que eu vou fazer um podcast que eu nunca fiz para trazer, às vezes eu sinto a minha voz suave, mas às vezes ela fica muito estridente. E eu tinha essa preocupação. E eu fiquei com medo, principalmente nos primeiros episódios, assim, em tentar seguir os teus passos na tua voz. E a gente treinava, por exemplo, né, aquela parte do trailer e a parte final, né? Eu falava assim, se tem vida, tem jeito. De um jeito mais assim, você fala, Dindesa, fala assim, repete comigo. Se tem vida, tem jeito. Então, assim, você foi me treinando, né? E até hoje a gente faz exercício que eu adoro, porque quando a gente está a caminho do consultório, você vai falando, olho, eu faço esse negócio, entendeu? Que dói a boca, Dói. né? São exercícios que você tem me ajudado realmente a aprimorar minha voz. Quando você conta que o último episódio a gente gravou e eu com a ponta dos pés,
realmente para erguer e para sair a voz, eu fui vendo também as possibilidades que nós tínhamos. Fora que, assim, eu fiquei cansada, né? Ficar com a ponta dos pés. Eu tenho 1,59 m, né? Você tem 1,80 m. Quanto você tem? 1,80. Ah lá, 1,80 m, gente. Olha já, né? Quer dizer, a gente está em outro nível, inclusive, né? E foi barato, porque assim, eu na ponta dos pés, que é aquele microfone, e começou a cansar ficar na ponta dos pés. As pessoas falaram assim, por que você, né, não encontra um lugar? Mas a gente colocou livro, a gente colocou, e é o que a gente tinha para aquele momento. Talvez na segunda temporada não precise ser tão cansativo, mas eu acho que é bacana, sabe? Quando a gente vai percebendo que esses bastidores, eles são um reflexo da maneira como a gente vive a vida. Você fala tanto da minha capacidade, mas você também é uma guerreira, sabe? E eu acho que assim, a gente conseguiu entregar, né, uma produção que eu assim, não tinha ideia de como fazer, e tiramos do nada, e a criação, ela sempre vale muito a pena. Criar a ação faz com que a gente se torne protagonista de ações que a gente nunca imaginou. E aí a gente deixou muito a espontaneidade acontecer. E aquilo que vem com uma espontaneidade, ela vale muito a pena, né? A Helena colocou aí, o Mi colocou que me ama, né? A Rama também, o Beto está falando do aprendizado, que vamos para a vida. Né? O Beto, você ficou conhecido como ponto e vírgula nas 4 mosqueteiras. E é um barato, porque assim, é muito legal, né? Vírgula. Então você vê assim essas E ele é inovações. super fã do podcast, isso é muito legal. Ele sempre conta. E ó, aí que bacana, né? Que a gente é baixinha, mas a gente pode ser grande no amor e na oferta, né? E é isso, vocês perguntaram dos meus grupos de estudos, eu fui vendo perguntas sobre... O Beto perguntou assim, o que achava dos plágios, né? Pessoas me mandando PDF do meu livro, eu acho horroroso isso, porque só eu sei a dificuldade de ser autora. A maior parte dos meus livros não tem, né, patrocínio de editoras. As últimas publicações têm, né? Mas assim, foi muito difícil colocar as minhas obras, principalmente pelo tema sobre suicídio, perdas, né? Suicídio e luto. Então eu tive muita dificuldade. Então hoje eu fico bastante brava, né? E irritada quando alguém vai divulgando o PDF, porque esse livro, Suicídio e Gestalt, principalmente, que é o que mais é reproduzido em PDF, eu tive 3 recusas editoriais, e foi em 2005 que eu escrevi o primeiro. Lógico que teve 3 edições, porque a primeira edição foi publicada por uma editora que nunca me pagou os direitos autorais, né? Então, 3 recusas editoriais, e quando eu tenho uma aceitação, nunca me pagou. Isso quer dizer que eu fiz um distrato, e eu tenho batalhado, e faço os pacotes, faço tudo, mando tsuruzinho. É um carinho que eu tenho pelos meus livros e agradecimento pelas pessoas que se interessam pela minha escrita, porque eu encontrei na escrita uma possibilidade de organizar toda a bagunça que muitas vezes eu senti em virtude das confusões e dos tsunamis que eu vivi. Eu chamo de tsunami existencial. Esse da inflamação, eu ainda não nomeei o glaucoma, nem sei se precisa nomear. Mas o que eu acho que é bacana, assim, essa capacidade que a gente pode descobrir, da gente se reinventar o tempo inteiro. E da gente encontrar pessoas que vão nos inspirar e vão nos ajudar. Então, Paula, assim, essa primeira temporada foi para mim absolutamente uma ousadia que eu posso falar, deu certo. Se eu conseguir, né, acolher o coração de pelo menos uma pessoa que eu sei que é você, né, porque em alguns momentos você fala assim, eu vou ouvir o podcast Se Tem Vida Tem Jeito, então já valeu, porque eu mesma também me ouço, às vezes eu estou precisando ouvir, eu falo as minhas frases, entendeu? Então assim, a gente já tem, né, já atingimos o resultado. Já atingiu, então tudo certo, entendeu? Porque tem uma crença que eu tenho, a gente não pode querer unanimidade,
E como eu sou carente, a vontade que eu tenho é de ser unânime, né? De ser querida, amada, né? Gostável. Mas assim, se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. Então, o que eu quero com essas temporadas do podcast é assumir, né, que eu posso ser instrumento para eu oferecer o meu melhor. Se meu melhor não chegar aos corações dos outros, eu também não posso fazer nada. Então, eu também tenho que aprender a sustentar aquilo que eu posso oferecer e aquilo que eu também não posso oferecer. E aí, então, assim, eu gosto muito dessa ideia de lidar com o que é possível, com o que a vida me permite. Hoje você falou, a gente teve uma gravação das Quatro Mosqueteiras, e você falou um ensinamento da Rosana, que está ecoando até agora. A Rosana te ensinou que cada fase da vida tem o seu próprio tempo para você fazer aquilo que você quer. A Débora mandou uma mensagem que ela também vai estudar violino e vai fazer violino, né? E o quanto, assim, você tem condições, e eu também, da gente fazer num tempo propício. Enquanto a gente não morreu, né? Porque a gente está vivinha da Silva, não sei de onde que vem essa, mas assim, a gente está vivinho, né? E eu acho que isso que é legal, a gente tem que sonhar. E a cada tempo a gente vai fazer aquilo que for possível, conforme o tempo e o espaço que a gente puder. Falar em tempo, ó, eu tenho que observar, porque senão a live cai, né? Nós estamos com 56 e 22. Olha, Isso também você me ensinou. Você bate o também me dedinho no ensinou. ao Você falou vivo. de lindeza. Naquele negocinho que tá rosinha, você clica que aparece o tempo. Fala, olha, outra coisa que você me ensinou, né? Fazer live assim, colocar num negócio, né? Porque ela falava assim, Lindeza, eu vi as tuas primeiras lives e eu ficava assim, ó, com a cabeça assim, bem Sim, frente. muito... Olha quando aprendizado. Quer dizer, mestre que você foi, sabe? Que você é. Né? Olha lá, ó, o violino tá guardado para o tempo certo dele ganhar a vida. É isso É aí, isso. Débora. É isso. É isso. Sem culpa e no tempo que a gente pode. Às vezes a gente se desespera, fica chateado, mas tudo no seu tempo mesmo. Por isso que as pessoas vão Olha lá. ficando mais velhas na linha. Aí, ó. É isso. Isso Se aqui tem foi o vida, tem presente que eu jeito. ganhei da Gabi Mello, Gabriela Mello, né? Olha. Olha isso que Teteia, ela faz e ela já deixou um Ah, presente que tem para você. ai, Se Gabriela, tem vida, tem querida. jeito, né? Não, é uma coisa assim absoluta, né? Porque você fala assim, gente, a vida presenteia a gente com pessoas leais e Sim, quem sabe fiéis, incríveis. ou É, fiéis e quem sabe leais. E é muito é isso. bacana, porque realmente, né, quando a gente vê toda essa travessia que nós fizemos, meu amor, né, acho que vale a pena a gente digerir, cuidar. A próxima live também já está marcada, a gente fez uma agenda de lives, porque as pessoas me Isso, perguntam quando que a gente tem previsão, né, para fazer a sim, segunda temporada, né? Mas em meados de novembro, é né? E isso. aí, Já então, assim, tá não vou aí. fechar a data, mas já está sendo produzido. Então, Uhum. assim, a gente vai ter mais uma live que a gente vai contar mais um pouquinho sobre, né, os nossos bastidores, né, Algumas do próprio curiosidades, podcast. algumas coisas, momentos engraçados, divertidos, momentos assim de muita emoção. Contar um pouco do que foi. Acompanhem aí as próximas lives, a 2 e a 3. Vocês que estão juntos já escutam o podcast Se Tem Vida Tem Jeito. Ajudem a gente a divulgar para que ele chegue mais longe, para que mais pessoas possam ouvir, para que a hora que entrar a segunda temporada, que vai ser nas próximas semanas, né, de Indesa, 4 semanas, se a gente vai acertar direitinho, a gente migre para a segunda temporada e a gente vá todos juntos lá, né? Isso que é interessante. Uma temporada, ela é muito independente da outra e a gente vai estar sempre divulgando os últimos episódios. O que não muda, né, Dindeza, é todo domingo às 18 horas, né? Todo domingo, às 18 horas, podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. É muito bacana, porque esses nomes aí que você falou, tá no Deezer, Tem tá no sei o que, eu jeito. falei, Maria, eu não sei nada disso.
Aí eu falo, Paula, me escreve um negócio, porque aí eu vou publicar do jeitinho que você escrever. Então eu tô todos esses lugares que são muito legais, pelo que eu entendi. E que assim... Olha, está nos principais aplicativos tocadores de música. Então, é Spotify, Deezer, Apple Podcast. No link, o Se Tem Vida Tem Jeito, tem um perfil no Instagram, é @Se Tem Vida Tem Jeito. E o link está na biografia do perfil do Instagram. Se você clicar lá, você já escuta direto na Anchor, no site do podcast. Então é assim, tem inúmeras opções. Dá para ouvir pelo notebook, dá para ouvir pelo celular. É gratuito, você vai ter que baixar um aplicativo de música e aí se deleitando. A gente coloca bem visível episódio 1 de 10, episódio 2 de 10, para você não ouvir o 3 antes de ouvir o 2. Então é só ir com bastante atenção. Os episódios têm 20 e pouquinhos minutos, né, Lindeza? Tá acabando, tem? Isso. Tá acabando que eu tô assim aflita. 1 Lindeza. minuto e 47 segundos. Um beijo para todos. Todo mundo Oi. pedindo para gravar essa live. Vai deixar gravada, né? Vou gravar. Eu vou deixar. Tá bom. Um beijo, gente. Vamos fechar, porque eu morro de medo de não conseguir gravar. Tchau, meus anjos. Se tem vida, até a próxima. Tem jeito. Beijo. Se tem vida, tem jeito. Vamos deixar viver essa live. Aí eu coloco encerrar, né? É isso? Isso. Coloco encerrar e depois gravar. Então tá bom, até daqui a pouco. Encerrar vídeo.